motivos para não estar mais escrevendo. Ele estava preso, sofrendo muito. Mas Paulo foi o maior evangelista de todos os tempos. Paulo, desde que ele converteu ali no caminho de Damasco, que os seus olhos viram quem é Jesus, ele nunca mais deixou de pregar o evangelho. E você pode ver o contexto de todas as viagens missionárias de Paulo ali no livro de Atos. E no livro de Atos há o relato de todas as perseguições que ele sofreu. Em Damasco, após a sua conversão, os próprios cristãos o perseguiram. Eles não acreditavam, porque Paulo, ele havia crescido, desde pequeno, foi enviado pelo seu pai para estudar em Jerusalém, com Gamaliel, que era um rabino muito importante da época. E desde pequeno ele era muito zeloso com a lei, né? Com o cumprimento da lei. E ele estava sendo preparado para ser um líder do cristianismo. Mas naquela mesma época, em Nazaré, numa cidade pequena, crescia Jesus. E Jesus passou a incomodar os líderes religiosos, porque ele tinha um evangelho totalmente diferente, que não era da lei, mas da graça, era do amor. Mas Paulo não conviveu com Jesus, e Paulo passou a perseguir os cristãos. Paulo, ele era o braço direito do Sinédrio, e ele era muito violento. Ele era um assassino cruel, ele arrancava os cristãos de dentro de casa, levava para a rua, espancava e prendia os cristãos. Então todos tinham medo de Paulo. E quando ele se converteu, os próprios cristãos não acreditaram na sua conversão e o perseguiram. Então ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso. Isso você vê no livro de Atos. Foi apedrejado em Listra, açoitado em praça pública em Filipos, escorrachado da Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, enfrentou um naufrágio em Roma, foi picado por cobra em Malta, e ele chega em Roma, preso e algemado. E depois de todos esses sofrimentos, de todas essas perseguições, em Filipenses 1,12, ele diz assim, que todas essas coisas ocorreram e contribuíram para o progresso do evangelho. Em nenhum momento Paulo murmurou, negou a Deus, mas ele simplesmente, ele sabia que nada fugia ao controle de Deus. Ele não acreditava em acaso, em misticismo, em sorte, em azar, não. Esse homem entendia que Deus tinha a sua mão sobre ele e era Deus que dirigia o seu destino. Ele podia estar preso, mas a mensagem não estava aprisionada. E as circunstâncias poderiam estar totalmente fora do controle, mas Deus era soberano e controlava cada momento. Se ele não tivesse preso, como que ele teria alcançado a guarda pretoriana? Ele ficava algemado com o soldado. O soldado tinha que ouvir ele falar o tempo todo, porque ele não parava de falar. Ele sempre proclamava Cristo. Então, ele não perdia uma oportunidade. E essa carta de Filipenses, ela mostra uma carta que ele fez de encorajamento para a igreja de Filipos, a igreja que sempre o sustentou. Então, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos nos ater a Filipenses de 1 a 11. Quando eu estava preparando a mensagem, eu já queria falar Filipenses 1 e 2, mas é tanto detalhe, é tão importante essa carta, que em outra oportunidade que eu vier pregar, eu vou continuar falando de Filipenses. Então, nós temos ali na saudação, ali no capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Então, ele não escreve sozinho, ele escreveu com Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo, se a gente voltar ali em Atos 16... Atos 16, eu não precisa nem passar os versículos, tá bom? Eu vou estar só mencionando que não vai dar tempo da gente ler os versículos, mas em Atos 16, 1 diz que ele encontrou esse jovem discípulo, que a mãe dele era judia, uma judia convertida ao cristianismo, o pai grego, e os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração. Ele era um menino que tinha crescido com uma mãe e uma avó zelosa, que comunicaram a palavra de Deus para ele. Então, ele era o conhecimento dele, o amor dele para Jesus já era tido em alta consideração ali onde ele vivia. Então, Paulo olhou aquele menino e falou, eu quero que ele caminhe comigo. Hoje a gente está vendo ali no Papai Offline que pais estão encontrando com filhos. E eu creio que
estão sendo criada uma rede de apoio, que estão sendo fortalecidos vínculos de amizades. Pais, não andem sozinhos, vocês têm uma família, e os meus filhos são os seus filhos são os meus filhos. E nós somos inspiração uns para os outros. Paulo enxergou Timóteo, caminhou junto dele, o sustentou em amor, criou um vínculo de amizade. E os dois, então, foram ali para Filipos. A cidade de Filipos, também em Atos 16, ela vai mostrar como que foi instalada aquela primeira igreja ali em Filipos. Filipos era uma colônia romana. Se você não teve a oportunidade de ouvir a palavra do meu marido, há 15 dias atrás, ele fala de como que essa cidade ela tinha muitos aposentados do exército, digamos assim, né, dos romanos. Então, ela era uma cidade rica, uma cidade bem conceituada. E ali foi onde Deus, através de um sonho, falando com Paulo, que ele viu um homem de Macedônia clamando para que viessem, que fossem para lá. Isso você vê em Atos 16, 9. Paulo teve uma visão na qual um homem de Macedônia lhe suplicava, venha para a Macedônia. Então, Filipos ficava na Macedônia. E Filipos foi a primeira cidade, onde o primeiro território europeu que chegou ao evangelho. E ali não tinha uma expressão judaica. Geralmente, quando os apóstolos iam para as cidades, eles iam para a sinagoga, pregar na sinagoga. Mas em Filipos não tinha uma sinagoga. Então, o Espírito Santo orientou Paulo a ir para a beira do rio, porque na beira do rio, os cristãos daquele local, eles se reuniam. E aí a gente vê aqui no versículo 13 de Atos 16, que eles foram para a margem do rio e sentaram e começaram a conversar com as mulheres que ali estavam. Tinham mulheres reunidas ali. E Paulo começou a pregar o evangelho, e Lídia, uma mulher que era comerciante de púrpura, uma comerciante bem conceituada, se converteu genuinamente a Cristo ouvindo Paulo, e ali na casa dela que começou a primeira igreja de Filipos. Então, depois desse acontecimento, da instalação, né, da igreja em Filipos, Paulo foi preso, esteve longe, então passaram-se praticamente uns 10 anos até ele escrever novamente essa carta de encorajamento para os seus amigos que durante todo esse tempo sustentaram em amor e financeiramente. Sim, meus irmãos, ele começa ali a sua oração, né? Nos versículos 13 a 11, nós temos uma oração linda de Paulo. E ele começa, todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Eles nunca deixaram de serem cooperadores na proclamação do reino. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem são os nossos irmãos que estão no campo missionário? Aqui a nossa igreja ela tem sangue missionário. Ela não começou como instituição igreja, ela começou como uma missão evangelística. Ali em Uberlândia, eles atuaram em escolas, na área da saúde. Depois, Deus trouxe esse direcionamento de ter um local, né, para se reunir como igreja. Mas no Brasil inteiro e no mundo nós temos famílias missionárias. E muitas vezes a gente nem sabe quem são essas famílias da nossa comunidade, que estão ali em outros países, que precisam de uma oração, precisam também de uma cooperação financeira. Nós, durante muito tempo, nós abrigamos a Jocum 360 com muita alegria. E eu falo assim, com muita emoção, de ser parte, de ter amigos, de ter famílias que sentam comigo na minha casa. E eu posso ter o privilégio de sustentar em amor e também com meus recursos financeiros, vida de missionários. E eles estão passando hoje por um desafio de adquirir a nova sede deles. Eu quero que a Dani passe um vídeo, que é do desafio Juntos pelo Legado, que vai estar explicando um pouco mais, porque a gente lendo aqui, a gente vê como que a gente ainda precisa cooperar para a proclamação do Evangelho. Se eu não posso ir, eu tenho que me envolver com missões, de alguma forma. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Fazemos parte da Jocum 360, aqui na capital federal do Brasil.
Jovens com Missão já tem uma longa trajetória servindo ao Reino de Deus aqui em Brasília e nas cidades ao redor. Brasília é uma cidade incrível. Apesar de jovem, já é a terceira maior cidade do país, cheia de cultura, de sotaques e de histórias de pessoas vindas de todo lugar. É fascinante ver as nações fazendo parte desse lugar. Aqui temos mais de 130 embaixadas. É, de fato, uma cidade multicultural. Assim como essas pessoas vindas de todos os lugares, Deus também chamou missionários não só para fazer de Brasília o seu lar, mas também para abençoar a sociedade, as igrejas, as comunidades e também abençoar as nações. Eu acho que Brasília significa para mim esse lugar é casa mesmo. E acredito que isso foi por causa da Jocum 360. Então, vindo pela fronteira, passei por várias cidades até chegar em Brasília. Em um momento da minha vida de incertezas, eu consegui pessoas para me ajudar e impulsionar no chamado que Deus tem para a minha vida. Na minha trajetória pastoral aqui na cidade, eu encontrei na Jocum uma inspiração e também um apoio. E entendo que foi um apoio mútuo. De tal sorte que eu entendo que o meu ministério pastoral e Jovens com uma Missão possuem uma história totalmente interligada e muito bonita. Bom, meu nome é Glênio Marques, eu tenho 22 anos e eu conheci a Jocum 360 em 2018. Ela não só teve uma grande importância na minha vida, mas também para a minha tribo. A gente fez em 2018 o filme Filho Pródigo, né, que trouxe um grande despertar para a valorização da língua e uma valorização da própria cultura do meu povo. Então a Jocum 360 tem uma grande importância para nós. Oi gente, meu nome é Carla, eu tenho 23 anos, sou da Assembleia de Deus Shalom Arniqueiras e eu conheci o pessoal da base da Jocum 360 em 2022 na universidade. E foi algo que me inspirou bastante, porque eu pude ver de perto o testemunho de pessoas que decidiram fazer a obra do Senhor e que confiaram que Deus cuidaria delas, sabe? Que Deus faria tudo o que fosse necessário para cumprir com a missão dele. Sou grata ao Senhor por poder caminhar mais perto da base e por existir a Jocum 360 aqui em Brasília. A Jocum 360 é muito importante para mim porque ela trabalha num dos eixos que eu considero mais importante, mais estratégicos no reino de Deus, que é o eixo da cultura. Quando a gente abre mão de produzir conteúdo cultural para nossas crianças, para nossas famílias, a gente comete um erro importante. Então eu creio que a Jocum 360 tem o DNA de trabalhar com audiovisual, com teatro, com artes plásticas, com animações. Por isso eu acho muito estratégico a gente orar, investir nessa tão importante agência missionária para a nossa cidade, para o nosso país. Ao longo desses anos, fomos estabelecendo uma comunidade na cidade e Deus foi nos direcionando para uma nova fase. Uma fase de um novo desafio, nos movendo para uma aquisição de um lugar, aqui na capital federal. Agora estamos nessa nova fase e Deus nos deu muito mais do que uma casa, nos deu um legado. Fruto da obediência e da perseverança de missionários que chegaram aqui, quando essa cidade incrível foi fundada. Tim Johnson, que era piloto de avião, construiu esse imóvel aqui em 1965 para transportar missionários daqui de Brasília para as tribos indígenas. Em seguida, David e Gretchen Fortin adquiriram este local como base em Brasília para trabalharem na tradução da Bíblia entre os povos carajás. Agora, a casa foi oferecida a Jocum e nós precisamos levantar o valor de R$3.300.000 até o meio do ano de 2025. Gostaríamos de te convidar a orar e perguntar ao Senhor como você pode fazer parte desse legado conosco. Não investindo apenas em uma propriedade, mas principalmente nas vidas que irão passar por este lugar. Nós precisamos levantar 2.000 parceiros com R$1.650. Esse valor pode ser dividido durante 12 meses e você pode participar. Ao fazer isso, honraremos a história daqueles que vieram antes de nós e abençoaram a nossa nação, assim como daqueles que sairão daqui para abençoar outras nações. Queremos convidar você a clicar no botão aqui embaixo e saber as formas de contribuição. Não importa o valor que você possa contribuir. O importante é que você vai estar conosco neste legado. Desde o nosso início, em 2017, já treinamos mais de 500 pessoas. Temos visto jovens avançando no seu chamado, famílias sendo abençoadas e a sociedade sendo abençoada pelo serviço dos missionários.
Sabemos que estamos investindo no reino de Deus e queremos expressar a nossa gratidão por você caminhar conosco nesta incrível jornada do que Deus tem feito a partir de Brasília para todos os povos. É isso, meus irmãos. A gente não defender o nome da nossa instituição, mas defender o Evangelho, a proclamação do Evangelho. Eu tenho o privilégio de contribuir para a construção desse legado. E às vezes é um recurso que você usa para tomar um lanche com a sua família no final de semana. Em 12 meses, dá R$ 137,50 por mês, e a crédito recorrente, você nem precisa lembrar que você está ali descontando no seu cartão. Então, eu acho lindo isso. E você estar orando, não apenas contribuindo, você vai estar cooperando para a proclamação do Evangelho. Não apenas com a Jocum, mas a gente também buscar sempre olhar para a vida do missionário. Era isso que Paulo tinha. Paulo ali, ele era o maior evangelista, mas ele sempre estava conectado com seus amigos íntimos. É você ter uma rede de amigos íntimos. Então, continuando na carta aqui aos Filipenses, é muito importante ver como ele sempre servia o próximo nas orações dele. Como que eram as orações dele? A oração de Paulo, nos versículos de 3 a 5, começa com essa oração de gratidão. E depois, ali no versículo 1,16, deixa eu desorganizar com as minhas folhinhas. Aqui, versículo 1,6. É um versículo que a gente conhece muito. Tenho certeza de que aquele que começou a obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra, quem começa é Deus em nós. Nós não precisamos fazer nada. E Paulo, a orar pelos seus irmãos, seus amigos íntimos, ele falava, eu tenho certeza de que a obra que começou em vocês, ela vai ser completada. Então, nós somos uma obra inacabada. A nossa salvação, nós temos certeza dela. A partir do momento que você aceita Cristo, que reconhece a soberania de Deus na sua vida, você recebe a salvação. Mas essa salvação, ela é desenvolvida no relacionamento. E nós somos uma obra inacabada. Quando você enxerga o seu irmão como uma obra inacabada, como uma pessoa que pode falhar, que pode se tropeçar, que pode te decepcionar, você não se afasta dessa pessoa, porque ela é uma obra inacabada. Você vai querer saber como eu posso contribuir para que o Espírito Santo fale através de mim para aquela pessoa. Então é isso que Paulo, ele nos alerta, que até o dia de Cristo Jesus, quando Cristo voltar, até lá, nós estaremos nesse processo de luta contra o poder do pecado em nós. E como que nós olhamos o nosso irmão? Como que nós observamos as dificuldades que nos acontecem? Essa semana eu estava ouvindo um podcast do Dizascope com o Matheus Rezende, que é o líder de jovens de Goiânia, do Resenha Goiânia, que inclusive está discipulando os nossos jovens daqui da igreja. E o Matheus caminhou muito próximo do Paulo Júnior, inclusive morou com o Paulo Júnior. E nesse podcast, que já tem acho que 1 ano que foi gravado, eu estava ouvindo agora, ele conta experiências assim, muito próximas com o Paulo Júnior e como ele foi impactado pela vida do Paulo Júnior. E eu olho a relação deles e eu me lembro de Paulo e Timóteo. Como o Paulo Júnior viu a eternidade na vida do Matheus e passou a caminhar com ele. E uma das frases que o Matheus falou que impactou a minha vida foi a seguinte frase: na vida, os problemas não são para serem resolvidos, são para promoverem encontros. Quando eu vi aquilo, eu falei, como assim? A gente busca tanto a solução dos nossos problemas, busca tanto que os nossos problemas sejam, quando eu tiver minha saúde restabelecida, eu vou poder servir melhor a Deus. E se a sua doença não for curada agora, meu irmão, você vai esperar até quando para proclamar o Evangelho? Então, os problemas têm que promover encontros. Eu tenho certeza que muitos encontros foram promovidos ali no Papai Offline. Com certeza tiveram algumas dificuldades que um pai teve que ajudar o outro. Alguns pais podem ter tido dificuldade de se relacionar com seus filhos e um outro pai foi inspiração, não é mesmo? Então, os problemas muitas vezes não serão resolvidos, mas com certeza eles devem promover encontros. Não se isole, não entre na caverna. Busque uma amizade, busque amigos íntimos. E continuando em Filipenses 1:9, na oração de Paulo, ele continua: oro para que o amor de vocês transborde
cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Como têm sido as nossas orações pelos nossos amigos? O que você tem desejado para os seus amigos, para a sua família? Que tenha boa saúde, que tenha uma vida próspera, que passe no concurso, que entre numa boa universidade. São todas coisas ótimas e válidas, mas a nossa oração, em primeiro lugar, deve ser para que o amor dilate em nosso coração. E para a gente amar, a gente precisa conhecer. A gente não consegue amar alguma coisa que a gente não conhece. O amor, ele tem a ver com a razão. Tem a ver, sim, com a nossa mente. É uma decisão que a gente quer conhecer esse amor. E aí esse amor, o verdadeiro amor, com A maiúsculo, ele vai entrando no nosso coração. É só esse amor que a gente consegue ser generoso, que a gente consegue ser bondoso, só pela ação desse amor em nós. Então essa tem que ser a nossa oração, para que o amor transborde e produza frutos, frutos de justiça. Então, nesses 3 versículos, o 9, o 10 e o 11, o versículo 9 fala que o amor aumente, e o versículo 10, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Tem versões que falam que sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Sincero é um termo que, naquela época, por que Paulo utilizou esse termo? Sincero vem do latim sincera, sine cera. Naquela época, os comerciantes romanos, eles tinham uma prática abusiva de, ao fazerem as suas esculturas, eles passavam uma cera para poder disfarçar as imperfeições. Então, as pessoas compravam as esculturas, achavam que estava perfeita, passavam um tempo aquela cera, né, sumia e aí via as imperfeições. Então, até uma lei naquela época foi estabelecida para que os comerciantes não utilizassem essa cera. Então, sine cera, sem cera. Então, quando Paulo coloca, sejam sinceros, que vocês possam mostrar, sim, as suas imperfeições, porque nós não somos perfeitos, mas que nós sejamos inculpáveis, não sejamos pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Então, é essa oração que a gente tem que pedir, que compreendam viver de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo voltar. Mesmo que a gente tenha as nossas impurezas, quem nos faz puro é o amor de Cristo em nós. Então, a gente expressa esse amor, apesar das nossas deficiências. Que vocês sejam sempre cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça. São as virtudes de Deus em nós. Nós, por nós mesmos, nós não temos justiça, mas é os frutos do Espírito Santo em nós é que devem ser compartilhados com as pessoas. Sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo e tem um destino. Para que a gente é bondoso? Para que a gente é generoso? Para que a gente manifesta a alegria, a bondade? Para a glória e o louvor de Deus. É esse o fim da nossa existência. Esse é o nosso motivo para que a gente vive, para a glória e louvor de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos viver esse ambiente de amizade, de alegria. Essa carta é uma carta que fala muito de como a gente tem que se conectar, nos lembra de que a gente tem que viver numa vida de amizade. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. E agora, nesse momento de ceia, nesse momento em que nós vamos ceiar, Jesus nos lembra disso. Ele pediu para que nós continuássemos a lembrar do que ele fez. O que ele fez? Ele se entregou por nós. Nós voltamos a ser amigos de Deus. Nós estávamos ali separados pelo pecado, mas Deus nos reconciliou com o nosso Pai através de Cristo. Eu queria chamar aqui as minhas amigas, o Conselho Feminino da nossa igreja. Eu acho que a Kelly ainda não voltou, mas daqui a pouco ela vai estar aqui. Chamar a Monize, a Samira, a Eveline. Kelly daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Que hoje é dia de ceia, é dia de a gente celebrar que nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Deus aqui na Terra e nós celebramos a amizade. Eu quero testemunhar que nós não caminhamos sozinhas. Nós temos diferenças, divergências, às vezes dá uns atritos, né? Mas esses atritos não nos separam. Eles nos tornam mais fortes. E eu celebro mesmo de estar aqui hoje, aqui nessa posição,
Porque muitas vezes eu relutei, mas eu fui inspirada pelas minhas amigas. Você tem que falar mais, Dri. Você tem que vencer as suas vulnerabilidades. E é maravilhoso. Maravilhoso compartilhar com a igreja aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós plantamos na vida das crianças, aquilo que nós inspiramos as famílias. Então é isso. É esse ambiente de amizade. Amém? Eu quero que a gente... Como é que vai ser o ministrar a ceia? Hoje a gente vai terminar um pouco mais cedo, porque nós temos que receber nossos maridos. Eu vou pedir para a Moniz e a Samira conduzirem o momento da ceia. Então, meus irmãos, esse momento é o momento que mais representa o amor de Jesus por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo escreve à sua igreja a necessidade de discernirmos como corpo quem nós somos, para que assim esse momento seja um momento para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Quando o Senhor nos entrega a oportunidade de partilharmos o pão em memória dele, ele está nos convidando a fazer um momento de reflexão, não somente sobre as nossas próprias vulnerabilidades e pecados, mas também sobre aquilo que a gente entrega como corpo de Cristo. A palavra fala que aquilo que nos afasta da ceia do Senhor é quando nós colocamos o corpo em risco. E é por isso que nós estamos aqui hoje para celebrar esse momento em corpo. Porque, como a Adri disse, né, quando a gente não entrega o nosso momento com as nossas próprias mãos, a gente entrega com a nossa colaboração, com a nossa cooperação financeira, com a nossa oração. E sempre estamos aqui em corpo entregando tudo o que temos. E é assim que a gente se recorda da ceia do Senhor. A palavra fala que, mesmo sendo reconhecido e conhecido por tantos milagres, por ter ressuscitado mortos, por ter curado enfermos, por ter feito aleijados andarem, Jesus pediu para ser lembrado pelo partir do pão. Foi no momento da mesa que o Senhor pediu para ser lembrado. E ele diz que, logo após ter sido traído, Jesus sentou com o seu traidor e com seus discípulos para ser lembrado por este partir do pão. E é assim que ele deseja que nós façamos. Pegar a nossa bênção, dar graças por ela e, após contemplar a maravilha do Senhor, repartir para entregar. Essa é a ceia do Senhor. Esse é o significado daquilo que nós somos chamados a fazer como corpo. Vocês já receberam aí a ceia? Peço para que a igreja faça a distribuição da ceia, para que a gente possa refletir sobre esse verdadeiro chamado que o Senhor nos deu, que é de discernindo o corpo, poder receber do Senhor a orientação que a gente precisa para cumprir o reino de Deus aqui na terra. Amém? Eu peço para que alguém possa chamar as crianças, por favor, para que elas tenham a oportunidade de ceiar conosco. Então, meu irmão, receba a ceia do Senhor e reflita sobre a sua participação no corpo. Reflita sobre o mandamento de Jesus de ser lembrado por esse ato, de antes de se alimentar, ele dar graça e repartir. Reflita sobre aquilo que você tem colocado na presença do Senhor com esse movimento de dar graças e repartir. Foi assim que ele quis ser lembrado na nossa vida. E eu quero simbolicamente repartir aqui esse corpo de Cristo simbólico à vida das minhas irmãs, honrando a vida de cada uma delas. Senhor, nós estamos aqui
reproduzindo um memorial que o Senhor nos concedeu, para que o seu nome fosse louvado todas as vezes que nós nos reuníssemos, ó Pai. Diz a tua palavra que o Senhor escolheu ser lembrado por essa mesa, pela ceia do Senhor, pelo fato do Senhor ter dado o seu próprio corpo espontaneamente para a nossa salvação. E antes disso, ter recebido, Senhor, o beijo, Senhor, da traição, e mesmo assim oferecido o pão para o seu traidor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de recebermos esse alimento, simbolizando o seu corpo, e damos graça por ele, Senhor, porque foi ele que nos concedeu a salvação. E repartindo esse pão, Pai, antes de nos alimentarmos, ó Pai, nós entregamos um pedaço do nosso próprio corpo à vida do nosso irmão, para repetir aquele ritual que o Senhor nos deixou. Que nós possamos sempre lembrar, ó Pai, que o Senhor nos chamou para sermos pequenos cristos, e que com esse ritual, Pai, nós podemos e devemos dar graças por todas as coisas e entregar o nosso corpo em nome de Jesus. Pode comer o pão. Sim, em Cristo. Sim, Pai, nós entregamos esse pão para que ele possa, ao entrar, ser memória, Senhor, do teu Espírito nos tomando em si, Senhor. Nós entregamos, ó Pai, este momento para que o seu nome seja exaltado sobre todos os nomes. E graças te damos, ó Pai. Tomai e comei este pão como memória do meu corpo. E assim te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A Kelly tá aí, Kelinha? Alguém tem intolerância à glúten? Nós temos também um pão especial para você. Todos serviram do pão. No momento do vinho, eu queria que todos que pudessem ficar de pé, se juntassem aí com a sua família. O vinho já foi distribuído. Fui muito edificada essa manhã com a palavra da Adriana. É uma das minhas cartas prediletas do apóstolo Paulo. É uma carta que fala sobre contentamento, né, Adriana? Eu não sei quantas vezes tem a palavra alegrai-vos, outra vez vos digo regozijai-vos no Senhor, no momento que ele estava preso. E só tem uma maneira de nos alegrarmos no Senhor, é compreender que esse sangue, que é na forma simbólica de um vinho que traz alegria, esse vinho só trará alegria quando nós compreendemos o nosso propósito em Deus, onde ele diz, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Quando eu creio no sangue derramado de Cristo, na ordenância fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vocês tomar desse vinho, lembre de Cristo, que ainda foi açoitado, morreu em favor de nós, ele compreendeu o seu ministério e nos ensinou sobre contentamento e dar vida pelo outro. Eu acabei de vir de uma viagem onde falou muito desse processo da uva para chegar no vinho.
A uva, para chegar no vinho, passa por um processo doloroso para estar na nossa mesa. E nós queremos pular os processos da nossa vida. Como a Adriana falou muito bem, Paulo entendeu que todos os processos que ele viveu é porque Deus tinha um propósito e deu autoridade para ele falar. Meus irmãos, ao tomar esse vinho, entender o significado do vinho que vem para a nossa mesa, lembrando de Cristo Jesus, não queira se poupar das adversidades que virão, mas que a cada adversidade você possa dizer: Deus irá extrair o melhor de mim, eu serei o próprio vinho na mesa de alguém. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te dê hoje a consciência de que Deus te fez para estar contente em qualquer situação, porque o vinho é símbolo da alegria. Que a alegria do Senhor seja a força da igreja, mesmo no dia da adversidade. Em nome de Jesus, façam em memória de mim todas as vezes que tomar desse cálice, em nome de Jesus. Pai amado, dê a nós, a igreja do Senhor, a consciência dessa memória registrada nos evangelhos, que o sangue de Cristo foi derramado, a simbologia do vinho da alegria, que possamos ser, ó Deus, o vinho da alegria na nossa casa, compreendendo o motivo para o qual Deus nos chamou, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor reine em cada casa, em cada família. Nessa manhã especial que vamos receber os nossos maridos, os papais, que a alegria do Senhor seja a partir de nós, em nome de Jesus. Que essa memória seja registrada para a honra e glória do Senhor. Amém. Tomai todos o sangue de Cristo, que purifica os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que mesa linda da comunhão. Que nós possamos, em casa, durante essa semana, continuar com a celebração do culto aqui. Aqui é apenas o início da semana. Que no restante dessa semana a gente possa meditar sobre contentamento, alegria e exercer mesmo toda a graça de Deus na vida das pessoas que a gente entrar em contato. Lembrando que é Deus que faz em nós e que Ele espalha esse amor. Procure conhecer desse amor, amém? Senhor Deus, leva-nos em casa, em paz, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus possa estar derramada sobre nós, Pai. Que nós possamos estar sensíveis às oportunidades que o Senhor tem colocado, Pai. Diariamente, Senhor, para proclamar o Teu reino. Que possamos, Senhor Jesus, estar atentos e não negligenciar. Essa mensagem não seja aprisionada em nós, mas que ela possa, Senhor Jesus, alcançar a todos, Pai, aquele que o Senhor tem colocado na nossa vida. Que em nome de Jesus o Senhor venha estar nos conduzindo, Pai, em paz. Amém. Dá um abraço bem apertado aí, quem está na direita, na esquerda, e declare a alegria do Senhor sobre a família e a igreja, em nome de Jesus. De meu cordeiro, que foi morto, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Deus Todo-Poderoso, que te vi a criação entrando, mares além dos reis, és tudo para mim, e eu te adorarei.
Sobre o trono de para mim, eu te